Olá a todos, eu sou Ricardo Pinheiro e você está ouvindo o Dobra 9. Dobra 9? Dobra 9. A nossa ideia aqui é comentar e falar semanalmente sobre os episódios da série Star Trek Discovery, que estreou no dia 24 de setembro de 2017 na CBS, na TV americana. Posteriormente, no dia seguinte, estreou na Netflix. Está disponível para o mundo todo e tem saído um episódio por semana. A ideia é nós comentarmos semanalmente, tratarmos de cada episódio semanal. O nosso objetivo aqui é comentar os episódios, aí trazer trivias, curiosidades, coisas que eu percebi, expectativas sobre o próximo episódio e coisas assim desse tipo. A ideia é não fazer um podcast que seja para trekkers. O pessoal que é fã de Star Trek como eu já está muito bem servido de podcasts que estão disponíveis. Eu, em particular, recomendo o Odocast, que tem saído através do pessoal do Trek Brasilis. Quem está fazendo é o Fernando Rodrigues. Mas a ideia é começar a reapresentar a Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, para quem queira falar de uma forma mais modernosa. É apresentar a jornada para quem não conhece, para quem está se conhecendo esse universo agora. E por que começamos por Discovery e falarmos de Discovery? É a sexta série dentro do universo de Jornada nas Estrelas. As séries anteriores são a série clássica de Jornada nas Estrelas, de 1966, a Nova Geração, de 1987, a Deep Space Nine, de 1993, em 1995 nós tivemos a Voyager e em 2001 tivemos a Enterprise, posteriormente rebatizada como Star Trek Enterprise. Cronologicamente falando, na ordem é Star Trek Enterprise, que se passa em torno do ano de 2150, na década de 2150. Daí você vai para Discovery, que se passa em 2250 e poucos. A série clássica, que é na década de 2266. A Nova Geração, que se passa em 2350. Na verdade, a Nova Geração é 2330, nessa década. E mais ou menos contemporânea você tem Deep Space Nine e Voyager. Então, Discovery se encaixa 10 anos antes da série clássica, que sim causou muita polêmica, como quase tudo em Jornada, causou muita discussão, muita gente reclamando da forma como ela seria encaixada dentro do universo, questões de visuais e coisas do tipo. Passamos 12 anos sem Star Trek na televisão e podemos dizer que temos um momento muito propício para termos de volta uma série de Jornada. É uma mudança muito grande em todo o processo. Se pensar que há 12 anos atrás a Enterprise, que foi a última série, ela foi a primeira série de Jornada a ser rodada com câmeras HD e ser filmada toda em razão de aspecto 16:9. De lá para cá houve muitas mudanças em todo o processo. Então nós temos uma série que está sendo produzida diretamente para streaming, uma série que não terá 23, 24 episódios por temporada. Ela inicialmente teria 13, mas a CBS ficou em animada, o que é muito bom, e aumentou para 15 episódios. Eles estão investindo pesado na série, ao contrário de alguns fãs, alguns trekkers mais conservadores, ou como eu gosto de dizer, alguns fundamentalistas, que dizem que a CBS não está dando crédito para a série. A série começou cercada de polêmicas. Muitos diziam que o Lee Monves, que era o presidente da CBS, ele não tinha interesse em investir na série. Apenas um background para lembrar. Star Trek nos cinemas, Jornada nas Estrelas para cinema, pertence a Paramount, e Star Trek na televisão pertence à CBS. Então há essa separação. As duas fazem parte do grupo Viacom, mas elas não se bicam muito bem, e há essa separação clara entre os dois, inclusive entre os universos. Se você assistiu os filmes de 2009, 2012, 2016, Star Trek, O Além da Escuridão, Star Trek e Star Trek Beyond, Star Trek Sem Fronteiras, você tem percebido lá no início do primeiro filme que houve uma separação clara, houve um início de uma nova linha do tempo, o qual chamaram de Kelvin Timeline. E eu já vou avisando a você, se você gostou da linha do tempo Kelvin, a maioria dos fãs abomina ela. Eu, como fã, como tracker, eu tenho reservas. Eu vejo muito da forma ali, mas vejo pouco do conteúdo. É claro que eu entendo que TV é uma coisa diferente, você está trabalhando ali, você está podendo construir um personagem, você tem tempo para isso. E alguns vão dizer, mas os filmes da clássica estavam construídos. Sim, mas os personagens já vinham de 3 anos construídos na televisão. Teve aquele hiato, a tentativa de Star Trek Phase 2, e aí começou o filme, o primeiro filme que é de 1978, Star Trek Motion Picture, e daí veio 6 filmes com a tripulação da série clássica, depois a transição do Generations, e mais 3 filmes da tripulação da nova geração. Mas lembrar que eles estavam trabalhando ali, usando todo um background já de série. Na nova geração, você já tinha 7 anos de série. Então você tinha um desenvolvimento que basicamente deu continuidade para a tela grande. E
muita gente critica, muita gente reclama. Eu entendo muitas das críticas, acho às vezes um pouco exagerados, um pouco radicais. Muitos falam que os filmes são horríveis, são horrorosos. Muitos reclamam do lens flare, realmente cansa um pouco, aquele monte de luz piscando na tua cara, isso cansa. Mas eu acho que tem um papel de trazer novos fãs à franquia. Eu falo por experiência em casa, minha esposa viu os filmes, ela não foi fã de Jornada, e ela voltou empolgadíssima dos filmes, querendo ver. E aí sentamos para assistir série clássica, ela começou a ver a clássica, peguei meus boxes de DVD. Quando a Netflix começou a disponibilizar as séries, eu falei para ela, vamos sentar e ver uma série? Qual vamos agora? Vamos ver Deep Space Nine. E ela é apaixonada por Deep Space Nine. A gente viu as 7 temporadas, ela sentou a assistir Enterprise, eu já tinha visto recentemente, ela assistiu tudo, e ela tá vendo junto comigo, a gente tá vendo aos esporádicos, vendo alguns episódios, já concluímos a primeira temporada de Voyager. E eu tô vendo, voltando a ver a clássica, então tentamos se acertar. Eu tinha a meta de assistir tudo em ordem cronológica, foi tudo pro vinagre. Jogaram tudo no espaço profundo e não deu certo. Mas tudo bem, tô assistindo. Voltando aos filmes do JJ, tem muita crítica ao formato do filme, aos elementos que você não vê de Star Trek. É claro que da forma como eu disse, eu gostaria de lembrar, não é exatamente uma defesa, mas os filmes, eles são feitos para passar no cinema. Então você não tem tempo para desenvolver o personagem, não tem isso tudo. Mas é o Kirk, o Spock, uma coisa assim, são outros atores, outra linha do tempo, as coisas mudam um pouco. Claro que você olha pro Chris Pine, ele faz às vezes a cara, você olha assim, eu já vi esse olhar no William Shatner. Isso aí é descarado. Quando o Karl Urban fez o McCoy, conta-se que o Leonard Nimoy, o Spock Prime, estava lá presente e só de ouvir ele começou a chorar. Ele dizia que eu tô ouvindo o meu amigo DeForest Kelley novamente. Mas vamos dizer, mas são os mesmos personagens, sim, mas são atuações diferentes, são pessoas diferentes, as coisas mudam. Se você assistiu o Doctor Who, você entende disso. O personagem é o mesmo, mas cada ator tem a liberdade de dar um pouco a sua caracterização pro doutor, daquela regeneração do doutor. E muita gente compara Discovery com os filmes do JJ. Eu não vou entrar no mérito mais de falar mal dos filmes, mas o meu favorito é o último filme, de 2016, o Star Trek Sem Fronteiras, por conta dos elementos que foram trazidos e da forma como foi contada a história, muito mais próximo do que eu entendo como jornada. Voltando um pouquinho para Discovery tem levantado muitas polêmicas, inclusive até o momento, a crítica não especializada em jornada tá gostando muito da série, que eu acho muito bom, porque uma série de jornada não se sustenta apenas com os fãs, e é uma coisa que muitos fãs não entendem. Por mais que nós sejamos fãs, somos fãs apaixonados, muita gente fala, o fã de Star Wars, nossa, o pessoal é apaixonado, veste fantasia, eu olho para eles assim, vocês nunca viram o pessoal de Star Trek, né? Aliás, uma frase que eu nunca vou esquecer. No IRC, que alguns conhecem como Mirk por causa do aplicativo, quando no lançamento do episódio 1, em 1999, o título do canal de Star Trek estava assim, lançamento de Star Wars episódio 1. O mundo finalmente descobriu que não são só os fãs de Star Trek que são malucos. Então nós somos os fãs malucos antes do pessoal de Star Wars. Eu não vou falar, que vocês já devem ter ouvido, e eu recomendo que ouçam falar séries com qual alguns eu defendi Star Trek, não teve o combate de séries e Star Trek foi vencedor. Aliás, se você votou em Jornada, e eu vou, como vocês já devem ter visto, eu não misturo Jornada com Star Trek, pra mim tanto faz, é tudo a mesma série. Se você votou, muito obrigado pelo seu voto, e eu não vou ficar explicando por que a série é tão icônica. Mas a série não se sustenta somente com fãs, tem que sustentar com pessoas que vão assistir, pessoas eventualmente que vão se tornar fãs, pessoas que vão gostar, pessoas que também não conheçam Jornada, como vocês, por exemplo, alguns de vocês eu imagino. E talvez por isso é que eles encaixaram a série antes da série clássica. Quem não é fã, você é capaz de olhar, ver aquele sujeito com a pele levemente amarelada, de orelhas pontudas, e olhar, e o Dr. Spock? Tudo bem, é Sr. Spock, mas eu acho que a minha mãe reconheceria o Spock. Minha mãe nunca saberia quem é Jean-Luc Picard, Catherine Jenner, Benjamin Sisko, Jonathan Archer. Minha mãe não reconheceria, mas o Spock, talvez o Kirk ela reconheceria. E eles querem pegar fãs novos como a minha mãe. Acho que a decisão deles encaixarem antes da clássica envolve isso também, para atrair pessoas que conhecem a série, conhecem pouco, não são fãs, não são trekkers, mas que poderiam conhecer e reconhecer elementos, e aí, com isso se interessar pela série. É uma aposta um tanto quanto arriscada, eu admito. Segunda coisa, que é importante lembrar, é que os fãs, nós fãs, não somos donos de Jornada. Os donos são a CBS e a Paramount. E, honestamente, se eles forem dar margem, forem conversar com cada fã de Jornada sobre como deveria ser a série nunca ia sair. É muito complicado você fazer isso, porque tem uma frase que foi falada no Hangout do Trek Brasilis recentemente, eu achei fantástica, e é muito certa. A melhor série de Jornada que existe, ela está na cabeça do Trekker,
e qualquer outra série que for feita não é tão boa quanto a série que ele tem na cabeça. Baseado nisso, eu tenho visto muita gente criticando Discovery, eu vi muita gente reclamando de Discovery antes mesmo da série sair. Saiu o primeiro teaser mostrando a nave saindo de dentro de um hangar, dentro de um asteroide. Eu lembro que eu assisti, eu olhei e disse, peraí, por que a nave está saindo de um asteroide? Tem alguma coisa estranha aí. Eu me lembrei da Vengeance, que aparece no segundo filme de 2012, no Além da Escuridão. Eu falei, também, coisa estranha, suspeito. Já tinha gente reclamando ali. Isso não é jornada, que isso, que aquilo, outro. Terceiro, o que é jornada? É o universo, são os elementos visuais. Tem muita gente reclamando do canon visual. Nós tínhamos Klingons que pareciam mongóis na série clássica. Klingons que alguns brincam, e eu concordo, os Klingons metaleiros e roqueiros, a partir do Motion Picture, de 78. E aí pegou todos, e agora esses Klingons que estão aparecendo agora, possivelmente você já viu, e são mais alienígenas. Tem uma cara mais alienígena. Então tem muita gente reclamando do canon visual. Se eu me prendesse tanto ao visual, não via a série clássica. Pedra de isopor, cenário de papel machê, pano de fundo que para mudar o cenário eles jogam uma luz por trás. Tinha uns problemas de encanamentos. No Star Trek Memories, o Bill Shatner conta que teve problemas de gravação porque o encanamento do estúdio da Desilu era muito velho, então passava água, alguém dava descarga, ouvia-se no estúdio inteiro a barulheira. Mas o que me pegou com Star Trek foram os roteiros, foram as histórias. E outra coisa, as séries de jornadas mais recentes, caso entre 1987 e 2005, 18 anos continuamente de séries, eram feitas por aquele período. Nós estamos em 2017. O mundo mudou. E, infelizmente, em alguns pontos, o mundo andou para trás. Está regredindo. Então, comparar com aquelas séries é complicado. E lembrar que aquelas séries mesmo não são unânimes. A nova geração, quando começou, muitos reclamaram. E a nova geração só engatou mesmo na terceira temporada. A primeira temporada é muito fraca, é sofrível. A segunda temporada melhora, a terceira que fica boa. Deep Space Nine tem um piloto que é longo, tem um pouco arrastado, mas a primeira temporada não é grande coisa. A primeira temporada de Voyager é chata. Enterprise tem muitos altos e baixos. Eu acho que a única série de jornada que a primeira temporada foi boa foi a clássica. Então o que eu quero dizer com isso? Também tem gente que já quer um clássico instantâneo no primeiro episódio. E, gente, calma. Nós vivemos numa sociedade que o pessoal está muito imediatista. Isso é fato. Todo mundo está com muita pressa. Quer o novo clássico imediatamente. Mas não é assim. Demora muitas vezes. Eu poderia citar várias séries que são lendárias, que são espetaculares, e que a primeira temporada é fraca, mas assim, teimaram em insistir em fazer, e a série marcou. Então, gente, isto posto, a ideia de falar então de Discovery é a gente analisar episódio a episódio. Eu quis pontuar essas colocações antes. Eu estou assistindo Discovery e estou gostando muito da série. É uma série pensada para os anos 2010, é uma série para streaming, é um formato um pouco diferente, a série já está toda rodada, então quando lançou o primeiro episódio, eles estavam rodando o último episódio da temporada. Então a série já está toda pensada. Passou por vários problemas de produção. Inicialmente o Brian Fuller, que começou roteirizando e escrevendo episódios para Star Trek Voyager, hoje conhecido por conta de Hannibal, por conta de agora no American Gods e outras séries. O próprio Brian Fuller, ele seria o showrunner da série, mas acabou saindo. Teve gente reclamando. Trekker é um bicho muito chorão. Mas a série, no anúncio do início da série foi em 2015, para sair em 2017. Ela sofreu 2 atrasos. Ela sairia inicialmente em janeiro de 2017, depois maio de 2017, para sair em setembro de 2017. Muita gente reclamou de várias questões. O uniforme está diferente. Eu achei esse uniforme novo lindo. Por mais que eu não consiga muito diferenciar o dourado do cobre na lateral do uniforme para marcar qual é a função, é meio difícil diferenciar. Eu achei esse uniforme muito bonito. Os designers e o pessoal que faz roupa em Star Trek, eu vou te contar, devem estar entre os profissionais mais bem pagos da federação inteira. Eles mudam o uniforme toda hora. Em vários elementos da série, vejo como eu falei, é uma série atualizada para os anos atuais. Tem uma série, em muitos casos, disruptiva para a jornada. O personagem principal não é uma capitã. Primeiro, é uma mulher. Segundo, é uma mulher negra. Terceiro, ela não é o capitão da nave. Nós já tivemos uma mulher como capitã, Catherine Janeway, em Voyager. Já tivemos um negro como inicialmente tenente-comandante, depois capitão, Benjamin Sisko, em Deep Space Nine. Já tivemos um não-americano, Jean-Luc Picard, que apesar do ator ser inglês, Patrick Stewart, o personagem é francês, na nova geração. Mas nós temos agora uma personagem que é a personagem principal, que ela não é a capitã. Ela começa a série como primeiro oficial da nave USS Chenzo, quer dizer nave divina, se eu não me engano em mandarim. Então, a Michael Burnham, que é a personagem principal, vivida pela Soneca Martin Green. Eu acho que todo mundo sabe, mas a Soneca Martin Green veio de Walking Dead.
ela tá sendo ali a personagem principal da série, quando a gente vai seguir os passos dela, a jornada dela. Seguida por ela, você tem no piloto, você tem a capitã dessa nave, que é a Philippa Georgiou, que apesar do nome, quem faz é a atriz malaya Michelle Yeoh, que se você assistiu os filmes do 007 dos anos 90, viu ela atuando no segundo filme, ela foi uma Bond Girl lá, e ela fez o Tigre e o Dragão, e várias outras produções. Tava até um pouco longe de televisão, a Michelle Yeoh veio agora. Tem o Doug Jones, que faz o Tenente Saru, é um alienígena que nunca foi visto em Star Trek, eu já vou adiantando, é um Kelpian. E Doug Jones, você viu ele, provavelmente, se você assistiu os 2 filmes do Hellboy, ele fazia o Abe Sapien. Labirinto do Fauno, ele tá nesse filme, eu não vi o filme, mas eu sei que ele tá lá. E é um ator mais especializado em trabalhar fantasiado, atuar com maquiagem pesada. E esses são os personagens que você vai encontrar, além de alguns outros menores no piloto, nos primeiros episódios. Depois a gente vai falar mais dos outros. Sim, Jason Isaacs, que vai fazer o Capitão Gabriel Lorca da USS Discovery, ele também tá na série. Jason Isaacs, você provavelmente lembra dele como Lucius Malfoy na série de filmes do Harry Potter. Aliás, de passagem, essa é a série de jornada que eu acho que tem o elenco mais estelar de todos. Por quê? Toda a série de jornada, eles têm um ator razoavelmente conhecido para capitão, e os outros são mais ou menos desconhecidos. A clássica você tinha o Nimoy, que já tinha um certo conhecimento, Leonard Nimoy. Você tinha o DeForest Kelley, que vinha do cinema de fazer filmes de faroeste. Inclusive, o DeForest Kelley foi homenageado no Hall da fama dos filmes de faroeste. Mas você vai, por exemplo, nova geração, tirando o Patrick Stewart, que era o ator shakespeariano, não eram atores conhecidos dos outros que a gente. Gente, a Marina Sirtis, que fez a conselheira de Anna Troy, aliás, muito anos 80, né? Tinha uma conselheira a bordo, uma psicóloga. Ela fez em 1985 Desejo de Matar 3, uma ponta. E que ponta horrorosa que ela fez. E todos eles tinham carreira em teatro. Mas se você for olhar Discovery, é a série de Star Trek que tem o elenco com mais atores conhecidos. Eles investiram muito nessa produção, ponto que você tem. De 13 eles subiram para 15 episódios. Entre os roteiristas estão Kristen Beyer, que é a principal escritora de livros do relaunch de Voyager. Entendo que quando uma série de jornada ela encerra na televisão, ela sofre um relançamento para os livros. E a Kristen Beyer é a principal escritora de Voyager para os livros. E ela contrataram Nicholas Meyer. Quem é Nicholas Meyer? Bem, ele dirigiu Star Trek 2, A Era de Khan, roteirizou Star Trek 6, A Terra Desconhecida. O que pra mim são os 2 melhores filmes da clássica. Eles contrataram a produtora que faz aquele programa que passa depois dos episódios de Walking Dead, comentando os episódios, para produzir o After Track, que é um talk show sobre a série. Ele é apresentado pelo Matt Mira, que é um apresentador do Nerdist, podcast americano. Então é um talk show muito divertido, ele comenta, fala sobre episódios, entrevista os atores, passa curiosidade da produção, mostra como é que tá sendo, tudo. É bem legal. Eles estão explodindo já no merchandising, então a Eagle Moss já anunciou nave, pro fim da primeira temporada já vai lançar a série de naves, vai lançar a Shenzhou e a Discovery, para quem quiser comprar e botar na estante. Já tô pensando em comprar a minha. Você tem investimento deles no Merchan, já tem o jogo Star Trek Timelines para celular, já incluíram o Discovery na história, livro já está saindo dentro do universo do Discovery, por ocasião que vocês estão ouvindo isso, já saiu o primeiro livro, os quadrinhos, a IDW, que tem a licença de Star Trek, já está anunciando para sair quadrinhos de Star Trek, Discovery. Então, eu entendo que eles estão investindo na série, talvez ao início um pouco atrapalhado, mas estão investindo, e é um cálculo médio de 8 milhões e meio de dólares por episódio. É muito dinheiro. Só a ponte das naves custou 3 milhões e meio de dólares para fazer o cenário da ponte. Os atuais produtores executivos, que é o Aaron Hartberg e a Gretchen Berg, eles assumiram depois que o Brian Fuller saiu, porque ele concentrou em American Gods. Não dá para conciliar 2 séries do tamanho que são, humanamente impossível conciliar. E tem uma equipe muito grande de produtores. O filho do Gene Roddenberry, Eugene, está participando como um dos produtores executivos. Há um investimento para fazer essa série bem sucedida. Claro, não vai agradar a todos, não vai agradar necessariamente a Klingons e Romulanos. Então, se você for ler resenhas, há resenhas aí falando muito mal. O Midnight Humors criticou severamente a série, tem várias resenhas falando mal. O fandom está bem dividido. Os fãs, muitos estão gostando, eu sou um deles. Tem fãs que estão reclamando muito da série. Mas quem não é fã tá gostando muito em geral. Então eu acho que o saldo é bem positivo. Pelo que eu andei vendo números, a série conseguiu uma boa
receptividade. Ela foi o programa de TV mais visto da TV americana no dia 24 de setembro à noite, tirando o esporte. Bateu o recorde de assinatura do CBS All Access, que a intenção é alavancar o CBS All Access, que é o serviço de streaming da CBS. E ele é lançado, cada episódio, na noite de domingo, horário da Costa Leste, às 8h30 da noite. Às 9h30 tem o After Track. Às 4 horas da manhã de segunda, a Netflix disponibiliza o episódio, inclusive, dublado. Tem a opção de assistir dublado em português. Ela disponibiliza às 4 horas da manhã de segunda-feira. Sim, eu conheço gente que acordou às 4 horas da manhã para assistir. Eu não acordei às 4, acordei às 6. Mas eu assisti o episódio e ao ouvir a música de abertura e ver a abertura, eu vou confessar a vocês que eu me emocionei. E não é uma coisa comum eu me emocionar vendo algum programa de televisão, alguma coisa desse tipo, mas eu me emocionei a ponto de ir às lágrimas. Afinal das contas, eu tô vendo a minha série favorita de novo no ar. Então, eles disponibilizam às 4 horas da manhã de segunda-feira. Na terça-feira, disponibilizam um After Track legendado. Se você quiser ver o episódio, você pode assistir ele dublado em português, com várias opções de idioma. E na legenda, eles oferecem português, inglês, espanhol, italiano, francês e Klingon. Sim, tem a legenda em Klingon. Eu vejo muito cuidado na produção. Os Klingons falam Klingon e realmente falam Klingon mesmo. Há um trabalho com linguistas. Alguns vão dizer, poxa, mas coisa de maluco falar com linguistas sobre Klingon. Sim, existe o idioma Klingon criado por Mark Orange. Existe o site do Klingon Language Institute, kli.org. Você pode entrar e fazer curso e aprender a falar Klingon. E eu conheço gente que foi aprender Klingon. Se você assistiu às séries da Marvel, Defensores, sabe a Claire Temple, Rosário Dawson, atriz? Ela fala Klingon. Ponto. Eu adoraria ver ela numa série de jornada. Ela é muito fã. Pena que ela está em Defensores fazendo um bom trabalho, mas não vai sair de lá tão cedo. Então, ela fala Klingon. Daí vocês calculam. Não, eles estão tendo muito trabalho com a produção, os cenários, tudo. E é uma série para tempos atuais. Sendo então uma série para tempos atuais, ela tem que se adequar aos tempos atuais. Uma das coisas que Gene Roddenberry, o criador de Jornada nas Estrelas, colocava é que a série deveria ser episódica. Todo episódio deveria ter início, meio e fim. Isso era uma prática da TV nos anos 60 até meados dos anos 90. Tanto que você vai encontrar isso muito claro na série clássica e na nova geração. Deep Space Nine começa a perverter isso, começa a criar um grande arco de histórias, que é a história da guerra. Por isso, muitos fãs reclamam de DS9 por conta desse formato, dessa mudança. Voyager também tem um grande arco. Enterprise tenta voltar ao episódico, mas a série mesmo engata quando os dois grandes arcos que compõem a terceira e a quarta temporadas. Então a televisão mudou. Outra mudança que tem é que Gene Roddenberry dizia claramente que séries de jornada, os humanos não deveriam ter conflitos entre eles. Já teriam transcendido os conflitos. E aí, sem conflitos entre personagens, é quase impossível você roteirizar uma série. Então, eles deram um jeitinho com a nova geração, um pouco. Deep Space Nine eles introduziram outros alienígenas e criaram conflitos com eles e tem a história da guerra. Em Voyager eles adicionam e trazem para dentro da nave uma tripulação de uma nave Maquis. Os Maquis são terroristas. E aí, não vou ficar explicando o que são os Maquis agora. A gente pode falar isso mais à frente, em algum momento. E aí, para poder gerar conflitos, se bem que são poucos os conflitos gerados. E Enterprise, assim, é o início da exploração espacial, então o ser humano não transcendeu ao ponto de não ter mais conflitos entre eles, como o Gene Roddenberry preconizava. Discovery se passa antes da clássica, então eles puxam isso, de que ainda não há esse período, não há essa transcendência. Eu acho um tanto quanto complicada a forma como eles trabalham de colocar a série muito próxima à clássica. Eu acho que eles tinham que ter botado 30, 40, 50 anos antes. Depois, posteriormente, vocês vão entender, eu vou explicar o que eu acho sobre isso. Então, já tentando encerrar essa conversa, já está ficando muito grande, para um episódio 0, o que eu tenho a dizer sobre Discovery? Tendo visto agora até o 4º episódio, mas falando 0. Eu acho que é uma série que vale a pena ser vista, sim. Ficção científica é uma ótima maneira de você traçar um pano de fundo para discutir problemas atuais. E vocês vão ver que eles discutem questões relacionadas à guerra, questões relacionadas a fanatismo religioso. Você vê que eles discutem questões relacionadas até o cuidado com a natureza, digamos assim. Isso em pouca passagem, com um pano de fundo de ficção científica. Isso eu estou dizendo Discovery. Se você for olhar outras séries de jornada e aí expandir para outras séries de ficção científica, você vai ver inúmeros elementos. Porque você vai ver que é uma maneira de você trazer a discussão. Em tempos onde o acirramento belicista, infelizmente, está subindo, enquanto tempos de fanatismo religioso levando a atos terroristas tem acontecido, eu acho que Star Trek Discovery é uma série necessária nesses tempos para a discussão. Então é isso, gente, eu falei muito, esse é um episódio 0, estou pintando um pano de fundo, não estou me atendo muito a detalhes nesse momento. A ideia é que a partir do episódio 1 eu vou falar de cada 2 episódios da série e
eu quero trazer uma rápida sinopse e eu quero contar curiosidades, trivias, coisas que eu peguei, coisas que outros pegaram. Então, se você gostou, achou interessante ou não, eu peço que você comente, eu peço que você coloque aí embaixo nos comentários, fale o que você acha. Peço desculpa por ter feito um episódio meio grande, para um episódio 0. Opinem o que vocês estão achando. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, por favor, críticas construtivas e de uma forma educada. Eu faço questão de ler, eu quero saber, eu quero comentar, eu quero que vocês estejam interessados em ajudar para esse podcast ser melhor. Não vem entrando como muitos estão fazendo, e aí você vai ver vídeo no YouTube que o pessoal passa metade do vídeo gritando, reclamando que os Klingons agora não são da maneira que eles achavam que deveriam ser. Ou que esse detalhezinho aqui, ó, porque tem holograma na nave. Ai meu Deus, que desespero. E o pessoal passa metade de um vídeo no YouTube gritando aos berros quanto a isso. Eu sou mais evoluído que isso. Então, se você não gostou, não concordou, comenta, fala, opine. Recomendações, estejam ouvindo os podcasts da Combo. Recomendo também que ouçam, por exemplo, o Odocast, que sai lá pelo Trek Brasilis. Se você tem interesse em começar a se envolver, interessar por jornalistas, recomendo a visita. Para mim, é o melhor site de Star Trek no Brasil, que é o trekbrasilis.org. Obrigado a você que ouviu até aqui e nos vemos no episódio. Até mais. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.